Hoje vamos embarcar numa jornada profunda e fascinante, explorando algumas das questões mais complexas e instigantes sobre a existência de Deus. Vamos começar com a primeira grande questão. Sei dias e Todo-Poderoso. E bom, por que o mal e o sofrimento existem no mundo? Esta é talvez a pergunta mais desafiadora. Uma perspectiva teológica sugere que Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O sofrimento, em muitos casos, seria uma consequência das escolhas humanas erradas. Segunda pergunta. Existe alguma prova concreta da existência de Deus? Provas no sentido científico, como as que temos na física ou na química, são difíceis de aplicar a uma realidade metafísica. No entanto, muitos filósofos e teólogos apontam para o que chamam de evidências. O argumento cosmológico, por exemplo, sugere que tudo o que existe precisa de uma causa, levando a uma causa primeira, que seria Deus. O argumento do design inteligente aponta para a complexidade e a ordem do universo como um sinal de um criador. Terceira, como conciliar a ciência, especialmente a teoria da evolução, com a crença em um Deus criador? Muitos religiosos e cientistas não veem um conflito real aqui. Eles entendem que a ciência descreve como o universo funciona, enquanto a religião aborda o porquê. A evolução poderia ser o mecanismo que Deus utilizou para criar a vida em sua diversidade. Gênesis, para muitos, é visto como uma narrativa poética sobre a relação entre Deus e a criação, e não um manual científico. Quarta pergunta. Se Deus sabe de tudo, incluindo nosso futuro, temos realmente livre-arbítrio? Este é um paradoxo complexo. A concepção de inferno varia muito entre as religiões e até dentro delas. Muitos teólogos modernos reinterpretam o inferno não como um lugar de tortura eterna criado por Deus, mas como a consequência natural e final de uma pessoa rejeitar completamente o amor e a presença de Deus. Seria um estado de separação autoimposto, a ausência de Deus, que é a fonte de todo o bem. Sexta, com tantas religiões diferentes, como saber qual é a verdadeira? Uma abordagem pluralista sugere que as diferentes religiões são caminhos distintos para a mesma verdade divina, cada uma expressando uma faceta dessa verdade em sua própria linguagem cultural. Outra visão é que, embora uma religião possa conter a plenitude da revelação, outras também podem conter elementos de verdade e bondade.
Sétima, por que Deus não se revela de forma clara e inegável para todos? A fé nesse contexto é vista como uma escolha livre e um ato de confiança, e não uma conclusão forçada. A natureza sutil da presença divina no mundo convida a uma busca ativa, em vez de uma aceitação passiva. Oitava, o que Deus fazia antes de criar o universo. Santo Agostinho, um dos grandes pensadores do cristianismo, respondeu a essa pergunta de forma brilhante. Muitos teólogos interpretam essas descrições como antropomorfismos, ou seja, formas humanas de descrever realidades divinas que estão além da nossa compreensão. A ira de Deus seria uma metáfora para sua oposição radical ao mal e à injustiça, e o ciúme seria uma expressão da sua aliança exclusiva e amorosa com a humanidade. Décima, as orações realmente funcionam ou são apenas um efeito psicológico? A questão da eficácia da oração é complexa. Do ponto de vista da fé, a oração é um diálogo real com Deus que pode influenciar a realidade. Do ponto de vista psicológico, a oração comprovadamente reduz o estresse, promove o otimismo e cria um senso de propósito. Talvez a resposta seja que ambos são verdadeiros. A oração transforma tanto a nossa realidade interior, quanto, possivelmente, a exterior. 11ª pergunta: por que um Deus onipotente precisaria de adoração ou louvor? A adoração não é vista como algo que Deus precisa para se sentir completo, mas como a resposta natural da criatura ao Criador. É um ato de reconhecimento da bondade, da beleza e da majestade de Deus. É mais para o nosso benefício do que para o de Deus, alinhando nossos corações com a fonte de todo o bem e da alegria. 12ª, se Deus é imaterial, como ele pode interagir com o mundo físico? A interação seria em um nível fundamental da realidade que a ciência ainda está começando a explorar. Outra perspectiva é que os milagres registrados na Bíblia ocorreram em momentos cruciais da história da salvação para estabelecer a fé. Décima quarta, a ideia de Deus é apenas uma invenção humana para lidar com o medo da morte? Essa é a crítica de pensadores como Freud. Sem dúvida, a crença pode oferecer um grande consolo. O fato de termos sede não prova que a água é uma ilusão. Pelo contrário, sugere que a água existe para satisfazê-la.
Nascemos em um mundo quebrado e temos uma inclinação natural para o egoísmo e o erro. Décima sexta. Se Deus é amor, por que tantas guerras e violências foram cometidas em seu nome? Esta é uma crítica histórica válida. São exemplos trágicos de como as instituições humanas podem corromper os ideais mais elevados. Décima sétima, a existência de múltiplas espécies e a vastidão do universo diminuem a importância da humanidade? Pelo contrário, para muitos, isso aumenta a admiração pelo poder criativo de Deus. A perspectiva cristã, por exemplo, fala da encarnação menos a ideia de que Deus se tornou humano em Jesus. Isso confere à humanidade uma dignidade e um significado únicos, independentemente de haver vida em outros planetas ou não. Nossa importância não vem de sermos o centro físico do universo, mas de nossa relação especial com o Criador. Dishima oitava. Deus é masculino? A linguagem predominantemente masculina para Deus na Bíblia é um produto das culturas patriarcais em que os textos foram escritos. No entanto, a própria Bíblia também usa imagens femininas para Deus, como uma mãe que consola seu filho. Challenge-Cayman, Deus transcende o gênero. Deus não é homem nem mulher, mas o Criador de ambos, contendo em si as perfeições de tudo o que foi criado. Décima nona. Um Deus bom permitiria o sofrimento de animais inocentes? Este é um aspecto profundo do problema do mal. Os animais sofrem com desastres naturais, doenças e predação. Uma linha de pensamento é que isso faz parte do funcionamento de um ecossistema natural, que em sua totalidade é bom e equilibrado. Outra é que a nossa compreensão do que é sofrimento para um animal é limitada e que a experiência deles pode ser muito diferente da nossa. É um mistério profundo. E finalmente a 20ª pergunta: e se estivermos errados? E se não houver Deus? Se não houver Deus, então a busca por Ele ainda pode nos levar a viver vidas mais éticas, compassivas e cheias de admiração. A prática da virtude, do amor ao próximo e da busca pela verdade são valiosas em si mesmas. Mas se Deus existe, então a busca por Ele é a aventura mais importante que podemos empreender. Uma jornada em direção à fonte última de amor, alegria e significado. Ufa! Que jornada, não é mesmo? Exploramos 20 perguntas que tocam o cerne da fé e da razão. Esperamos que este vídeo tenha servido não para encerrar discussões, mas para iniciá-las. Qual dessas perguntas mais mexeu com você? Você tem outra pergunta difícil que gostaria de compartilhar? Deixe seus pensamentos nos comentários. Adoramos ler e aprender com a sua perspectiva. Se você gostou deste tipo de conteúdo profundo e reflexivo, por favor, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Temos muito mais para explorar juntos. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima!